Eu vou agora passar à zona de posicionamento com algum detalhe para vocês perceberem como é que se constrói estas coisas. Portanto, eu em Cascais criei ali num bairro residencial a minha zona de posicionamento. Chama a Costa da Guia. E até pus aqui estes passos porque nós realmente temos que andar muito a pé para conhecer e para conseguir registar a zona de posicionamento. Aquilo que eu expliquei, na rua, seguir, subir e descer do outro lado e ir registando tudo o que se passa nos diversos prédios de um lado e do outro. É importante irem buscar alguns dados. Eu fui buscar alguns dados ao INE, outros ao próprio site do município, porque se nós temos clientes estrangeiros, eles gostam de saber muita coisa sobre aquela zona para conhecerem. Portanto, nós aqui, ao irmos buscar estes dados, estamos já a memorizar dados importantes para depois conversar com as pessoas. Mas também não é só estrangeiros, por exemplo, se há pessoas do Porto, ou de Braga, ou de Beja, ou de Elvas que querem vir para Cascais, que eu estou a dar este exemplo, também fazem muitas perguntas. Isto é normal, querem saber onde é que estão. É importante sabermos tudo, o que há, o que é que não há, desde desportos, espaços verdes, tanto pavilhões esportivos, piscinas, centros hípicos, tudo o que está aqui é muito importante e cada vez mais eu já ouço pessoas que querem saber as facilidades que existem para pessoas com mobilidade reduzida, sejam os séniores, os próprios pais ou algum familiar, desde criança ou uma pessoa adulta, ter mobilidade reduzida. E, portanto, essas pessoas também têm que ter uma qualidade de vida e é muito importante para eles saberem se existem infraestruturas no município que dê essa qualidade de vida às pessoas com pouca mobilidade. Portanto, temos que ir buscar estes dados, temos que saber isto para respondermos prontamente a estas questões, porque só assim demonstramos que dominamos a zona. Ter aqui alguns dados desde a população, da área, do município, as nacionalidades, se é um município cosmopolita ou não. O número de empresas também é muito importante, porque se há uma pessoa que quer vir investir, saber se tem aqui empresas para trabalhar em parceria. Transportes públicos é muito importante, não só, mesmo em zonas residenciais de moradias ou de condomínios, não é para os pais, mas sim para os filhos que vão para os colégios. É importante saber isso. Hoje em dia, para a zona, para o nosso lazer, também é importante, e está a ser uma moda que eu acho muito bem-vinda, as ciclovias, que é para as pessoas irem fazer desporto. Os hotéis também é importante nós sabermos isso e falarmos. Portanto, nós ao fazermos este levantamento aqui, como vêem, pormenor, património cultural, parques, campismo, aeródromos, autódromos, campos de golfe, ténis, marinas, isto tudo é muito importante. Nós conhecemos bem a zona onde vamos trabalhar para falar com muita propriedade e para as pessoas. Eu aqui escolhi duas ruas. Portanto, na Costa da Guia escolhi a Rua dos Pinheiros e a Rua dos Sobreiros. A Rua dos Pinheiros, portanto, é uma zona média-alta. Começou por ser média-alta, hoje os valores dos apartamentos aqui já são muito altos. E foi aquilo que eu vos expliquei. Eu comecei aqui do lado direito, olhando para os edifícios do lado esquerdo, para ir registando se tinha placas, se não tinha. Portanto, uma breve descrição das características e da zona envolvente. Portanto, é uma zona tranquila, a construção é mais recente, as ruas são largas, são agradáveis, há sempre passeios, há estacionamento, tem árvores e tem o acesso a transportes ao centro da vila e no centro da vila tem o acesso, portanto, também aos comboios para Lisboa. O que é que está ali? O comércio e os serviços próximos desta zona. Temos vários colégios, liceus, escolas preparatórias, que é uma parte também muito importante. É a parte dos colégios, a parte do ensino para os pais saberem que têm próximo este tipo de escolas para colégios para colocarem os filhos. Infantários, creches, escolas de condução, muitos centros de dias para séniores, lares, centros comerciais, clínicas de estética, cabeleireiros, um mercado, hipermercados. Temos aqui tudo, desde o McDonald's ao Burger King, enfim, vários restaurantes,
cafés, bares, discotecas, postos de abastecimento. Portanto, temos que saber explicar ao cliente, aquele que é de fora, que não conhece a zona, que para além de ter visto um apartamento muito agradável ou uma moradia, tem à disposição este leque de comércio e serviços. Portanto, os serviços também temos que contar com loja de cidadão, é importante, finanças, tribunal, lojas de CTT, pavilhões de desporto, a própria Câmara, juntas de freguesia, portanto, das águas e muito mais. Isto é importante nós termos em mente. Como é que eu registrei aqui? Portanto, eu comecei pelo lote 1A, que, portanto, hoje em dia já foi alterado para o número 206, portanto, o lote 1A foi na altura da construção, e eu identifiquei que era um prédio que tinha lojas, tem duas lojas, e tem apartamentos, 4 apartamentos. O lote 1B tem 4 apartamentos, não tem lojas. O lote 2A, o total também de 4 apartamentos. O lote 2B já tem 7 apartamentos. Portanto, o resto chão, como é que ele é composto? Por resto chão direito, frente e esquerdo. O primeiro andar é só direito e esquerdo. Portanto, e assim eu vou registando. Eu aqui só coloquei parte da folha de Excel, não tenho aqui os nomes desde a porteira às pessoas, porque eu já tenho dados sobre, por exemplo, o do primeiro andar, que é da Francisca, direito, do esquerdo é o Manuel João, já tenho o telefone, e assim é que nós vamos construir e identificar aqui as nossas, no fundo, identificar os imóveis da nossa zona de posicionamento. Pronto, e depois ter por prédio o total de apartamentos. Aqui começamos com outro, portanto aqui há uns de diferença que já têm também o direito, o frente e o esquerdo, o total de apartamentos. Prédio a prédio, nós vamos construindo. No fundo, isto é a radiografia da nossa zona de posicionamento. Outra dica que eu também quero aqui deixar é colocar, que eu tenho isso, não é? Que isto aqui no fundo é só para eu ter aqui uma imagem para ir trabalhando também e saber o que é que está e o que não está. Eu tenho uma que é os vendidos no ano, em determinado ano, os que estão à venda, os vendidos, os arrendados, por quanto, tento saber sempre por quanto é que foi vendido, porque isso aí vai-me ajudar muito nos valores de mercado daquela zona. Porque, por vezes, eu encontro aqui valores que vêm dos portais e das empresas de meta-search, por exemplo, podem dar um valor de 6.000, 7.000 euros o metro quadrado, mas aqui eu tenho a realidade. E, por vezes, esses valores ou estão mais baixos ou estão mais altos. E isso é muito importante nós termos estes dados. Quando vamos angariar, temos uma noção muito bem do valor do metro quadrado ali na zona. E temos exemplo até para justificar esse valor quando estamos na negociação. No total da Rua dos Pinheiros, eu identifiquei 14 prédios, 96 apartamentos, 2 lojas. Nos apartamentos, também tenho identificado se é um T2, se é um T3, se é um T4, se é duplex. Conforme nós vamos trabalhando a nossa zona de posicionamento, vamos conseguindo identificar isso. De onde é que eu consegui buscar estes dados? Foi através das porteiras. Portanto, ela foi-me dizendo: olha, explique-me lá aqui o resto de chão. O resto de chão, do lado direito é um T2, do lado esquerdo é um T3. E por aí fora ela sabe tudo, é assim que nós vamos construindo aqui a nossa radiografia. Agora, Rua dos Sobreiros. Aqui eu já percebi que há duplexes. Aqui está a mesma coisa, o lote, o andar, tem direito e esquerdo, número de apartamentos por lote. Aqui encontro uns que têm em frente. Eu compreendo, por exemplo, se fosse numa zona de subúrbio, que encontraria edifícios muito maiores e que normalmente têm 3 ou 4 frações por andar. A minha zona é esta e está aqui tudo identificado. Portanto, temos um total de 3 lojas aqui, temos um total de 6 apartamentos, 9, 11. Aqui tem uma placa. Aqui eu trouxe, por exemplo, o exemplo que é uma pastelaria. Por acaso foi nesta pastelaria que eu ofereci
os cafés. Também tem uma empresa, uma sociedade imobiliária, tem um cabeleireiro e estava à venda, portanto, com uma placa do próprio, não era de nenhuma agência. Aqui tinha, portanto, um espaço de spa, tratamento de corpo, e aqui também aqui já um resumo da rua. Portanto, 21 prédios, 146 apartamentos, 4 lojas, comércio, 2 de serviços. E se tinha lojas livres ou não. Agora, os atributos favoráveis desta zona que eu identifiquei. Caixas de correios exteriores, portanto os carteiros não têm que andar a tocar à campainha a entregar o correio. Casas com bom aspecto exterior. As ruas são agradáveis, com passeios e árvores. Estacionamento de ruas sem parquímetro, também é um aspecto favorável. Tem uma vista desafogada, não são ruas estreitas, portanto a pessoa abre a janela e tem ali vista. Os condomínios são de arquitetura moderna, todos os prédios têm garagem e têm parqueamentos. Os menos favoráveis é que passa ali poucos transportes públicos exatamente naquelas ruas. Portanto, duas ruas paralelas já passa, é uma rua com mais movimento e é uma rua mais central que passam muitos transportes, mas tem que andar em uns 300 metros. E fui buscar aqui, isto até por acaso foi ontem que eu fui buscar aqui os valores, o idealista coloca, e isto está aqui um bom exemplo. Eu sei que o metro quadrado ali é de 5.700 euros o valor do metro quadrado e aqui está nos 4.000, mas por estes valores nós não vamos conseguir angariar nada, né? E vendíamos logo. Aí era a vantagem, mas não conseguimos angariar pelos preços que estão aqui. Ninguém vai fazer isto. Isto foi o que eu construí a partir das folhas de Excel que eu mostrei aqui há pouco.